o combustível para mágoas e ódio. 10 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos aqui mais um dia de meditação diária. O tema desta semana, repito, ira, combustível para mágoas e ódio. O tema desta terça-feira é: o homem iracundo suscita contendas. Portanto, o texto que estaremos meditando encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1 e o versículo 8. Vejamos que também temos o texto áureo, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Portanto, aqui nós vimos que a ênfase é o domínio próprio e evidência de maturidade espiritual. O nosso objetivo, através desta mensagem, é te levar, ó caro ouvinte, a distinguir biblicamente e espiritualmente os termos raiva, ira e ódio, compreendendo seus efeitos destrutivos, aprendendo a lidar com eles à luz da palavra de Deus. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Ouve aí esta palavra, seja abençoado, seja tocado em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos pregando, você pode ser curado, pode ser sarado, transformado. Entra aí nos nossos canais, se inscreva no canal Pastor Valdir dos Anjos, deixa seu like, ative o sininho, compartilhe, manda esta mensagem para alguém. Deus está falando e Deus continua falando. Vejamos que vivemos em um tempo marcado por reações impulsivas, palavras precipitadas, relacionamentos quebrados. A ira tornou-se socialmente aceitável, espiritualmente tolerada e emocionalmente justificada. Contudo, a Escritura revela que a ira não tratada é combustível poderoso para mágoas profundas e ódio destruidores. Portanto, nós temos hoje onde as pessoas dizem: me deu uma explosão de ira, surtei. Irmão, queima esse negócio na oração, no jejum, na palavra de Deus, mas não deixa a sua carne dar vazão a essas emoções, te direcionando a ações destruidoras. Portanto, é necessário que venhamos ter o domínio próprio, adquirindo o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão, e isto é gerado pelo poder do Espírito Santo, da aplicação, ministração e obediência à palavra de Deus. Então a ira tornou-se socialmente aceitável, espiritualmente tolerada, emocionalmente justificada. Contudo, a Escritura revela que a ira não tratada é um combustível poderoso para mágoas profundas e ódios duradouros. Provérbios, o livro de sabedoria prática, nos ensina que o problema não está apenas no que sentimos, mas em que reagimos ao que sentimos. O problema não está apenas no que sentimos, mas em como reagimos ao que sentimos. A ira não começa destruindo os outros, ela começa corroendo o coração de quem a abriga. Quantos conflitos poderiam ter sido evitados se tivéssemos respondido com mansidão em vez de agir com ira? O pecado é transgressão da lei de Deus, rebelião contra sua autoridade, separação relacional e espiritual de Deus. A ira pecaminosa não é apenas uma emoção, ela se torna pecado quando governa decisões, palavras e atitudes.
afastando o homem do caráter de Cristo. Portanto, vejamos que a origem da ira é o pecado, a queda, a origem do pecado está na queda, como vimos em Gênesis 3, quando o homem escolheu desobedecer, rompeu-se a harmonia com Deus. Nós vimos a questão de Caim, ele irou-se contra o seu irmão e o matou. Portanto, quando o homem escolheu desobedecer, rompeu-se a harmonia com Deus e consigo mesmo e com o próximo. Da queda surgem a ira desordenada, o ódio persistente e a cólera explosiva. Toda vez que reagimos com ira descontrolada, revivemos o princípio da queda. Queremos ter razão, controle e justiça pelas próprias mãos. E isso explica porque a ira gera mágoas e ódio, e o ódio se enraiza. Isso explica porque a ira gera mágoas e o ódio se enraiza. O homem iracundo não apenas sente ira, ele vive sobre o domínio dela. E isso produz contendas, divisão e destruição espiritual. Vejamos a explicação sobre o nosso tema do dia. O homem iracundo suscita contenda, no texto de Provérbios capítulo 15, versículo 1 e versículo 8. Versículo 1 está dizendo: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como já falamos antes, quantos problemas teriam sido evitados se tivéssemos respondido com brandura em vez de escolher a ira. Provérbios 15, versículo 8: o sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Resposta branda é atitude controlada, guiada pela sabedoria. Palavra dura, reação impensada, inflamadora, suscita, provoca, desperta algo que poderia estar adormecido. A ira não surge sozinha, muitas vezes ela é provocada por palavras mal colocadas. Um líder, um pai, uma mãe ou um cristão maduro precisa aprender que o tom da resposta define o rumo da conversa. É necessário que tenhamos controle. Olha, aprenda, temos uma boca e 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Ouve, examine, se coloca no lugar da pessoa. Será que ela vai gostar de ouvir isso que eu quero falar? Será que o que eu vou falar vai trazer solução ou mais problema? Será que o que eu vou falar será que a minha reação vai provocar outra reação? Como devo agir? Peça sempre a direção do Espírito Santo e peça a Ele que gere em ti o controle, o domínio próprio, não da situação, que às vezes a situação está fora de controle, mas quem não pode sair do controle é você, quem não pode sair do controle sou eu. Então eu tenho que me controlar, eu tenho que me dominar, começando pela minha língua, pelos meus membros, e então aí eu estarei dando a resposta certa. Olha, coloca a tonalidade de voz, olha a tonalidade da sua voz. Não, mas eu não quis dizer isso. Talvez você falou uma coisa querendo dizer outra, porque as letras audizível deu-se a entendeu as palavras que você diz, mas a rispidez, o tom da sua voz falou outra coisa bem diferente. Então tenha cuidado com a tua voz, cuidado, porque a resposta ela define o rumo da conversa. O texto que nós temos de apoio hoje é Provérbios capítulo 12, versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura.
Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A língua dominada pelo Espírito Santo não fere, cura. Quem é que está dominando a tua língua? Quem é que está dominando a tua língua? A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. O que está sendo ministrado quando você fala? As pessoas sentem mais presença de vida ou sentem as trevas e frieza da morte? Cuidado com como tu fala, não somente o que fala, mas como tu fala. Provérbios capítulo 1, capítulo 8, capítulo 15, versículo 8, Deus rejeita atos religiosos desconectados de um coração reto. A ira constante contamina até a adoração. Cuidado, elimina isso. A ira hoje, ira amanhã, ira depois. E aí passa um dia ou dois, se ira de novo, passa 2, 3 dias irado e vai deixando esse negócio se tornar raiz de amargura. Nós vamos falar nesse trimestre sobre essa questão também. Então, cuidado com o seu coração. Ira constante contamina até a adoração. Uma pessoa dominada pela ira pode até cantar, ofertar e orar, mas sem arrependimento e transformação, sua espiritualidade se torna vazia. Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouviria. A ira guardada fecha o céu espiritual. Portanto, devemos distinguir entre raiva, ira e ódio. Veja, raiva, emoção momentânea diante de uma frustração. Ficar com raiva não é problema, mas esse trem tem que ser momentâneo. Se frustrou, cura, se livra disso aí, respira, conta até 10, cante um louvor, leia a Bíblia em voz alta, ore a Deus, clame por Ele. Aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, ira é o texto de hoje. Ira, reação intensa, imediata e desmedida diante de ameaça real ou imaginária. Portanto, devemos entender que a ira exige reação imediata, geralmente exagerada, busca avaliar a dor ferindo de volta. Busca aliviar a dor ferindo de volta. Tem curta duração, mas alto poder destrutivo. O ódio, a ira alimentada. O ódio é a ira alimentada e guardada, que se transforma em ressentimento contínuo. Vejamos, o perigo não é sentir, é não tratar. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Dentro da exegese que nós estamos estudando, domínio emocional prolongado quebra os ossos. A mansidão vence as resistências profundas. A ira grita, mas a mansidão vence. Portanto, não negocie sua maturidade espiritual por uma reação impossível. Deus usa crentes equilibrados para restaurar ambientes conflituosos. Mesmo que você tenha errado no passado, o Espírito Santo pode restaurar o seu domínio próprio hoje mesmo. Vejamos os efeitos destrutivos da ira. A ira destrói relacionamento, compromete a vida espiritual, afeta a saúde emocional e física, alastra conflitos, isola pessoas. É triste a vida de quem é dominada pela ira. Vive sempre em guerra, nunca em paz.
E outra coisa mais triste ainda é que sempre está sozinha, muitas vezes atormentada pelo próprio demônio. Vejamos que havia um homem muito conhecido por seu temperamento explosivo. Perdeu o emprego após uma discussão acalorada com seu superior. Em casa, o mesmo padrão afastou a esposa e filhos. Portanto, anos depois ele mesmo reconheceu: não perdi tudo de uma vez, perdi aos poucos cada vez que deixei a ira falar por mim. Já estamos caminhando para o final. A ira pode parecer força, mas é fraqueza espiritual não tratada. O homem iracundo suscita contendas, mas o homem cheio do Espírito promove a paz. Quem domina a própria ira governa melhor a própria vida. Vale a pena vencer uma discussão e perder relacionamentos, comunhão e paz com Deus? Portanto, que esta mensagem venha marcar a nossa vida, que esta mensagem venha marcar a nossa vida com arrependimento, domínio próprio e restauração. Que nós, como líderes de igreja, venhamos escolher responder como Cristo respondeu, com verdade, firmeza e amor. Que o Senhor trata a nossa ira antes que ela destrua o que o amor dele construiu dentro de nós. Amém.